O Notion parece ser o único software que pode transformar você de uma bagunça improdutiva para um deus da produtividade. Todos os influenciadores e gurus da produtividade estão completamente obcecados por ele. Eu uso o Notion como se fosse uma extensão da minha mente. A gente recomenda tu utilizar o Notion. Se chama Notion. Falar do Notion e aí? Pra ser sincero, eu nunca tinha visto um software que tivesse esse tipo de seguidor, que parece formar um culto em volta do aplicativo. Eu pesquisei muito a respeito e agora tudo faz mais sentido pra mim, porque eu entendi a psicologia por trás do design do Notion e da estratégia dos desenvolvedores geniais que esse software teve. E, uma vez que você entende isso, você percebe por que um aplicativozinho de notas mais minimalista e bonitinho agora vale mais de 10 bilhões de dólares. Quando o Notion começou lá em 2015, os fundadores pegaram cada um dos livros sobre como criar uma startup e botaram fogo neles. Porque o Notion é um aplicativo de anotações, uma to-do list, um CRM que gera as informações dos seus clientes, uma ferramenta de gestão de projetos, um drive colaborativo e não é bom em nada disso. Tipo assim, uma regra básica para criar uma startup digital, a não ser que você tenha milhões de reais para investir logo no início, é conquistar um único nicho específico e só depois disso expandir. Imagina que o Facebook quisesse lançar uma rede social com um marketplace de itens usados, um sistema de encontros amorosos e uma plataforma de jogos, tudo junto e de uma vez, lá em 2005. Normalmente, criar um produto que serve para todo mundo é a receita perfeita para o desastre, mas para os fundadores do Notion parece ter dado bem certo, né? O objetivo deles era criar algo que substituísse o Microsoft Word, o Evernote, o Todoist e o Asana. E, se você já usou essa quantidade de aplicativos juntos, já percebeu que esse tanto de ferramenta diferente acaba criando um sistema extremamente complexo e difícil de usar. Então, em 2015, o Ivan e o Simon, os cofundadores do Notion, se trancaram num quarto lá em Kyoto, no Japão, e abriram o Figma. Daí começaram a trabalhar no design do aplicativo deles. Pegaram todos esses outros softwares e peneiraram o que era crucial e extremamente necessário para que cada uma dessas ferramentas funcionasse de um jeito ok, tirando tudo que era gordura delas. Construíram então um Microsoft Word sem aquele formato A4, usando páginas infinitas no lugar. Para que esse tanto de opção de fonte? Ninguém aqui quer fazer uma tipografia de filme. Você só vai ter 3 opções. Quer mudar as cores do seu texto? Sem escala heavy por aqui. A gente só tem 10 opções. E acredite, só de simplificar isso, 50% do aplicativo já estava pronto. A versão 1.0, ainda em MVP, já podia ser lançada. Beleza, entendi. Os caras juntaram açúcar, tempero e tudo que há de bom, e esses foram os itens escolhidos para criar o aplicativo perfeito. Mas os fundadores acidentalmente acrescentaram um ingrediente extra na mistura, o elemento X. E assim nasceu o culto religioso que os influenciadores de desenvolvimento pessoal têm pelo Notion. Acertei? Tipo, existem embaixadores do Notion lá fora e as pessoas espontaneamente já organizaram eventos presenciais só para falar do aplicativo de anotações dela. Por quê? Porque o Notion se baseia em 3 princípios psicológicos-chave. E o mais importante deles chama-se efeito IKEA. A IKEA é uma loja norte-americana no Pique Casas Bahia, com móveis mais em conta para a população mais pobre, que não pode pagar 30 mil em móveis planejados. A diferença é que na IKEA você vai montar seus móveis. Os caras mandam várias peças, chapas e um manual de instrução com uma mensagem de boa sorte. E aí, você se vira, meu nobre. Então, para fazer a sua casa, você gasta sangue, suor, lágrimas e dinheiro. E foi feito um estudo mostrando que as pessoas atribuem valores desproporcionais a coisas que elas mesmas tiveram que montar. E é exatamente isso que acontece com o Notion. Você passa horas montando seu template perfeito, aquele que vai te fazer ultra produtivo. Termina com uma listinha de páginas, mas atribui um valor absurdamente desproporcional para aquilo que você montou com as suas próprias mãos. Se você gostava de brincar de Lego tanto quanto eu, você sabe que o momento mais importante na hora de montar aquela Millennium Falcon é ir seguindo o mapinha, é entender onde cada peça ia. Mas, na hora de brincar com ele, o que você na verdade queria fazer é aquele ajuste, trocar essa pecinha de lugar e colocar ali, adicionar essa parte de outro Lego na nave. O paradoxo do Notion é que você gasta mais tempo ajustando o sistema que te faz produtivo do que sendo produtivo. Bom, talvez. Mas a questão aqui é que esse design foi criado para ser divertido e te fazer sentir uma sensação de preenchimento ao ajustar seu sistema integrado organizador de vidas. O que nos leva ao segundo princípio, o martelo de Maslow, um viés cognitivo que se tornou famoso com Abraham Maslow em 1966. E a ideia principal aqui é, uma vez que você tem uma ferramenta da qual você se familiarizou, você quer usar ela para tudo. Dê um martelo para um homem e qualquer coisa vira um prego. Dê alguém ao Notion e ele vai tentar usá-lo para tudo. Esse comportamento inato do humano, documentado pelas primeiras vezes lá em 1800 e bolinha, é o motivo que faz as pessoas quererem resolver cada aspecto da vida delas numa database do Notion, mesmo que aquela não seja a melhor ferramenta para aquilo. Para mim, demorou meses para admitir que a ferramenta calendário do Notion não era tão boa assim, e que eu teria que usar o Google Agenda no lugar, que é um app bem melhor. Mas nenhum desses princípios fez do Notion essa ferramenta avaliada em mais de 10 bilhões de dólares. Na verdade, o que fez isso foi o metagame dele.
Meta. Não tem nada a ver com reptilianos. Metagame é definido como um jogo sobre o jogo. Tipo quando o Deadpool fala que tá num filme, é um filme referenciando a si mesmo. Em termos técnicos, uma quebra da quarta parede. Então, se o Clash of Clans é o jogo, o metagame é a quantidade de canais no YouTube que falam a respeito dele, os campeonatos oficiais e os grupos de WhatsApp que o pessoal que jogava criou pra coordenar melhor os clãs e assim por diante. E o Notion foi uma das únicas startups que criou um metagame matador. Graças aos outros princípios que eu acabei de te contar, agora existem milhares de vídeos sobre os melhores templates do Notion e pessoas como eu vendendo seus próprios sistemas de produtividade e organização pessoal online, além de empresas inteiras vendendo icons pro Notion, gráficos complementares para a ferramenta, sistema de integração via API e muito mais. Isso tudo faz do metagame absurdo do Notion. Sim, isso significa que todos estão fazendo publicidade gratuita e espontânea sobre o Notion por ele, o que é uma loucura, mas que significa que a comunidade do Notion está sim criando sistemas absurdos dentro desse software. Agora, se você toda vez que olha pro Notion pensa, nossa, deve ser uma dor de cabeça enorme configurar tudo isso e eu não tô nem um pouco afim de fazer, você tá pensando errado sobre o aplicativo, porque o seu Notion pode literalmente ser configurado em 30 minutinhos e tá pronto para uso logo em seguida. E eu vou te contar a minha experiência com o aplicativo quando eu fui montar o meu sistema de organização ali dentro. Eu me deparei com uma página em branco, que era muito mais assustador do que parecia e que foi suficiente para me fazer criar esse mesmo preconceito que você tem em relação à plataforma. Até que esse homem apareceu na minha vida, Thiago Forte. Esse cara é um gênio, percebeu uma demanda. Ele viu o tanto de gente que queria muito organizar a sua vida totalmente online, porque, fala sério, a cada dia que passa, mais integrada a tecnologia, as nossas vidas estão ficando. E o mundo digital deixa a nossa cabeça lotada com muita informação. De repente, só navegando no seu YouTube, você assiste uns 3 vídeos, conteúdos super legais e que seria muito massa poder anotar tudo que você tá assistindo. Mas, pô, que trabalheira achar um caderno, um lápis, uma borracha. Então, o Thiago criou um método que funciona em inúmeros aplicativos. Notion, Evernote, Obsidian e muito mais. O Setup Para, que divide a sua vida em 4 partes diferentes e complementares e que ajuda a enxergá-la com mais clareza, criando uma espécie de segundo cérebro nativo do mundo digital, onde você poderia administrar suas tarefas, anotações e ideias. De repente, aquela página em branco do Notion, no início dele, já não me assustava tanto assim. Eu sabia exatamente o que eu podia fazer ali. Mas sério, eu não queria criar um sistema enorme, cheio de quinquilharia que eu nem fosse usar. E muito menos uma listinha de páginas que poderia ser feita por uma criancinha de 7 anos. Meu sistema precisava ser útil, simples e com design capaz de instigar ao meu uso. Esses eram os pré-requisitos básicos para que eu pudesse utilizar o Notion. E esses também devem ser os seus pré-requisitos. Mas agora bora pro que interessa e eu vou te mostrar na prática como eu organizei o meu Notion e fui mais uma vítima do aplicativo. Então esse aqui é o Plano de Desenvolvimento Individual, ou PDI, que é o meu template no Notion. É a forma como eu encontrei de fazer a minha organização pessoal e que, cara, realmente tem me trazido muitos resultados positivos. E eu quero fazer um tour aqui com você usando a ferramenta e mostrando como ela funciona, qual a teoria por trás de tudo isso aqui. Eu utilizo 2 ferramentas básicas que compõem todo esse template e constroem todo ele. São elas o segundo cérebro e o rastreador de hábitos. Esse segundo cérebro ele é criado com o método do Thiago Forte que eu acabei de falar para vocês, o Para Setup. Já o rastreador de hábitos serve como um acompanhamento para eu entender qual está sendo o meu progresso em todas as minhas metas, todas as minhas realizações e assim por diante. Então, cara, o meu segundo cérebro me traz clareza a respeito de onde eu estou e aonde eu quero chegar, e o meu rastreador de hábitos me traz clareza de como está sendo o processo para chegar lá. Dessa forma, além de mais organizado, eu também me torno mais produtivo. E esse é um dos meus lemas. Se você sabe se organizar, você sabe ser produtivo. Bora logo pro tour e eu vou parar de falar de uma vez por todas, tá? A primeira coisa que você vê aqui, e a página central dentro do template, é a parte de áreas, tá? Essa parte de áreas, ela é baseada naquele Para Setup do Thiago Forte. O Para Setup pressupõe que todo mundo tem áreas na vida que cuida. Então, por exemplo, eu tenho minha produção de conteúdo, que eu faço tanto aqui quanto no meu Instagram. Eu tenho o meu emprego CLT, que eu trampo também, e ele é uma área da minha vida. Eu tenho a minha saúde, que é a parte de academia e assim por diante. Essas áreas precisam de uma coisa chamada projetos. Por quê? Os projetos são as metas específicas que eu vou ter que fazer para que essas áreas sejam desenvolvidas. Então aqui eu tenho todo um tutorial para quando sempre que eu for querer criar um novo projeto, eu sei por onde eu começar. Então eu utilizo aquele método SMART para poder criar as minhas metas ou os meus projetos. Respondo todas essas categoriazinhas aqui e vou lá e crio um projeto novo baseado em cada área da minha vida. Então você pode ver que aqui para produção de conteúdo tem uma porrada de projeto novo para que eu possa desenvolver melhor ela, e esses projetos correspondem a metas específicas nessa área da minha vida. Mas esses projetos precisam de recursos para serem realizados. Então pensa o seguinte, a minha área de academia, eu tenho o projeto Booking lá dentro, eu quero ficar mais forte, eu quero ganhar mais massa muscular. Só que para ganhar mais massa muscular, esse meu projeto precisa de um recurso básico,
que recurso seria esse? Uma planilha de treinos que visa periodizar os meus treinos. Além disso, eu também precisaria do recurso de dieta. Eu tenho que passar numa nutricionista, pegar uma dieta, e esse é um recurso que vai me ajudar a cumprir aquela meta dentro do meu projeto. Além disso, esses projetos e recursos e áreas da vida também não podem, em hipótese alguma, estarem desatualizados. Então, eu não posso ter uma área da minha vida aqui que eu não tô mais utilizando ela. Ela tem que estar arquivada em algum lugar. Assim como recursos que não me são mais úteis no momento. Eu não tô utilizando eles agora, então, cara, eu posso arquivar esses projetos. Dessa forma, eu mantenho a minha organização pessoal atualizada e em dia. Além disso, eu também tenho a parte mais legal que eu acho, né, que é o rastreador de hábitos. Dentro desse rastreador, eu tenho 3 views diferentes, 3 formas de visualizar o meu progresso. Então, eu tenho hábitos específicos que eu defini, que eu pré-defini antes, e que todos os dias eles aparecem aqui do ladinho do meu PDI, exatamente aqui, tá vendo? Nessa checklist diária, e que conforme eu vou dando check e concluindo essas tarefas, eles dão um retorno diário, semanal e mensal pra mim. Dessa forma eu ganho dados a respeito de como tá sendo a minha consistência. Eu não vou achar que estou sendo consistente ou vou achar que não estou sendo consistente nos meus projetos. Por exemplo, na minha view mensal, vocês podem ver aqui que eu tava sendo muito consistente, diminui bastante a minha consistência e agora eu tô numa consistência meio paia. Mas que, uma vez que eu tenho dados, eu sei como eu posso melhorar essa minha consistência. A mesma coisa a respeito da minha semana. Então aqui eu consigo ver toda a minha semana como ela tá sendo, num formato de emoji super bonitinho, né? De forma geral, esse é o template. E sério, ele tem trazido resultados extremamente positivos pra minha vida. E como gerou tanto resultado positivo pra mim, eu criei um template feito pra vocês que me acompanham. Então você pode ter uma organização pessoal igualzinha à minha, super bem estruturada, com várias áreas da sua vida, com um rastreador de hábitos perfeito pra você, com todo o Para Setup pra você simplesmente copiar e colar. Além disso, o plano de desenvolvimento individual acompanha o método PDI. O método PDI, ele é basicamente um bônus para te ajudar, te auxiliar na criação do seu PDI. Apesar de ter várias coisas ali que estão pré-configuradas, você vai precisar, por exemplo, definir quais serão seus hábitos, quais serão suas metas, e tudo isso é ensinado dentro do conteúdo desse curso. A gente tem módulos para falar de toda a introdução ao método PDI, um módulo para falar somente sobre o segundo cérebro e como você pode organizar o seu dentro da ferramenta, mais um módulo inteiro sobre a aba de performance, que é onde fica o rastreador de hábitos, e uma aula bônus de mentoria com os meus alunos. Tudo isso com constantes atualizações que eu vou estar trazendo para a ferramenta. Então vai ter o PDI 1, 2, 3, 4.0 e sempre que essa ferramenta for atualizada, quem já havia adquirido ela vai poder ganhar a nova versão gratuitamente. Então se você quer ter uma organização pessoal tão eficiente quanto a minha, você pode acessar o primeiro link aqui na descrição e adquirir o PDI por somente R$ 37,00. Ou se você se sentir mais à vontade, é só ler esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela para você. Desse jeito você com certeza vai estar aprendendo a extrair o máximo de si e vai estar contribuindo com o plano do Notion de dominação mundial. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve para fortalecer esse canal que tá só no começo. Agradeço a você que assistiu até o final e até a próxima.